Glória a Deus. Os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Estou alegre. Creio que a igreja também está alegre, né, irmãos? Glória a Deus. Estamos todos felizes, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossa vida, né, irmãos? Aleluia. Aleluia, Jesus. Quando o irmão estava louvando a Deus aqui, que ele cantou aquele segundo hino, parece, né, irmão? E fala quão grande é o nosso Deus, né, irmão? Quando eu fiquei meditando, Deus ele é tão grande, tão poderoso, né? Que nós vemos que até o mar, né, irmãos? Se a gente parar para analisar a força do mar, o mar bravo, é uma coisa muito terrível, né, irmãos? Mas até o mar obedece à voz de Deus. Aleluia. E a pessoa, às vezes, ela é tão pequena, né, irmãos? Nós somos tão pequenos, mas mesmo nós somos pequenininhos, quando mais nós desce, mais nós se aproximamos desse Deus grande. Eu me lembro que, uma certa ocasião, uma pessoa se manifestou, um demônio, um homem muito forte. O homem era forte, o demônio na vida do homem, já pensou, irmãos, sem Deus, e estava quebrando tudo, irmãos, e não tinha quem se segurasse, estava destruindo a casa. E foi um bocado de gente orou por aquele homem, aquelas pessoas que benziam, rezavam, faziam aquelas coisas e nada, né, irmãos? E ali, irmãos, cada vez aquele homem quebrando tudo, todo mundo com medo. Aí tinha um servo de Deus, uns dois jovens que estavam temendo a Deus, orando, né, irmãos? Eu falo a grandeza de Deus na vida da pessoa que serve a Deus, né, irmão? Aí os rapazes estavam bem longe. Eu me lembrei de uma pregação que o pastor fez, depois eu vou contar um pouquinho. Os rapazes estavam bem longe. Quando chamaram os dois rapazes, irmãos, não precisou nem dos rapazes. E quando o demônio ouviu o nome dos rapazes, eu falei, já estou saindo agora, que aqueles rapazes ali são servos de Deus. Eles servem um Deus muito grande. Então nós vemos a grandeza de Deus, né, irmãos? Quando Deus está na vida da pessoa, irmãos, é coisa maravilhosa, né? Eu me lembro que passou esse tempo desse, ele pregou, quando Samaria estava cercado, não tinha comida, o povo tudo morrendo de fome e aqueles leprosos lá fora. Já que nós vamos morrer, vamos lá para o arraial dos assírios, quem sabe eles dão um pouco de comida para nós, né? Ou eles têm se comparado. Se eles matarem a gente, nós já estamos mortos mesmo, eles pensavam, né? Os leprosos. E eles começaram a marchar, devagarzinho, marchar. Parece que eram 3 leprosos, né? E aqueles leprosos começaram a marchar devagarzinho. Mas, irmãos, só a pisada dos 3 leprosos começou a estremecer a terra. Os assírios, quando viram aquele terremoto, a pisada deles, irmãos, era Deus fazendo aquele reboliço no arraial dos assírios. Os assírios falaram que Israel deve ter contratado uma grande frota de inimigos. E eles vêm com grande força contra nós, vamos embora. Deixaram tudo, né, irmão? Deixaram tudo de mão, porque Deus na vida da pessoa, irmãos, faz coisas grandes, né, irmão? Então, irmão, é maravilhoso servir esse Deus poderoso, né, irmão? Porque esse Deus, ele é grande demais, né, irmão? Aleluia. Eu quero ler com os irmãos o livro de Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17. E vamos ler o versículo 29 até o 32 de Lucas. Lucas, capítulo 17, do 29 ao 32. Glória a Deus. Depois de Mateus, né? Mateus e Lucas. Quem achou diz amém, Jesus? Amém, Jesus. Eu espero todo mundo achar para nós ler juntos, né? Glória a Deus. O irmãozinho está procurando. Glória a Deus, com a ajuda de achar. Aleluia, Jesus. Capítulo 17, versículo 29 ao 32. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma e choveu, vamos ler do 28. Também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia em que estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, nós vemos aqui
Jesus falando acerca da sua vida, né, irmãos? O irmão pode sentar, né, irmão? Fica à vontade, em nome de Jesus, né? Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mas para nós lembrar da mulher de Ló, nós temos que ir na história de Ló, né, irmãos? Glória a Jesus. Quem já leu a história de Ló? Quem já viu a história de Ló? Levanta a mão, irmãos. Todos, né, irmãos? Acho que os irmãos todos já ouviram a história de Ló, né? Mas, irmãos, vamos voltar na história de Ló. Vamos pegar as nossas Bíblias. Vamos abrir lá no livro de Gênesis, né? Capítulo 19. Nós vamos abrir nossa Bíblia de Gênesis, capítulo 19. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor manda nós nos lembrarmos Aleluia, Jesus. Glória a Deus. da esposa de Ló. E no livro de Gênesis fala, irmãos, acerca da história de Ló. Quando nós vamos lembrar da esposa de Ló, nós lembramos também da história de Ló, né, irmãos? E a Bíblia nos fala que Deus enviou 2 anjos. Diz assim: vieram 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló sentado sobre a porta. E vendo Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra e disse: eis agora o Senhor, entrai, peço-vos em casa, na casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada levantareis o vosso caminho para o vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Porfiou com eles, e vieram e entraram em sua casa, e fez um banquete e cozeu bolos. Antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o mais velho, e todos os do bairro. Irmãos, nós vemos aqui, né, irmãos, que Deus ia destruir aquela cidade de Sodoma, né, irmãos? Porque o pecado já estava se agravando muito ali em Sodoma. Sodoma, irmãos, era um lugar que Deus ia destruir. E a Bíblia nos diz, irmãos, mas antes disso, que Deus anunciou para o seu servo, porque Deus não deixa nada oculto, né, irmãos? Quando Deus tem algo para fazer, Deus antes revela para a sua igreja, Deus revela para o seu servo, né, irmãos? Deus falou: não ocultarei a Abraão o que eu ia fazer com Sodoma. Aí quando Deus disse que ia destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra, Abraão intercede, né, irmãos? E ele diz: Senhor, mas se naquela cidade tiver 30 justos, o Senhor diz: olha, por amor desses 30 justos, eu não vou destruir, eu não destruo mais a cidade. Aí Abraão falou: mas e se tiver 20? Por amor dos 20 eu também não destruiria aquela cidade. Foi baixando, né, irmãos? Até que chegou uma certa ocasião que Deus falou para Abraão, Deus falou que ia mandar 2 anjos na casa de Ló, e Deus mandou, né, irmãos? Ló estava ali sofrendo. A Bíblia diz que Ló, irmãos, ele era muito injustiçado naquela cidade, porque a cidade estava muito corrompida, irmãos. Nós vemos que quando Abraão se separou de Ló olhou para as cidades de Campinas, as campinas de Sodoma e Gomorra, né, irmãos? Achou muito bonita. E a Bíblia nos diz que Ló se deu mal com isso, né, irmãos? Porque muitas vezes o olhar nosso nos distancia de Deus, da presença do Senhor, né? E ali, irmão, naquela cidade de Sodoma e Gomorra, Ló estava sofrendo. Mas Deus, que é misericordioso, irmão, Deus enviou 2 anjos para guardar Ló. Quantas vezes Deus tem enviado seus anjos para nos guardar, né, irmãos? No livro de Salmos, Davi diz assim: que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra de todo mal. Aleluia. Quando a pessoa está na presença de Deus, irmãos, Deus está guardando ela. Mas eu creio que Jesus ainda não veio, ainda não destruiu esse mundo, porque esse mundo está como Sodoma e Gomorra. Aonde nós andamos, irmãos, nós vemos o pecado, né, irmãos? A abominação, prostituição, droga, né, irmãos? Falta de amor, roubalheira, né, irmãos? Tudo que não agrada a Deus. O mundo cada vez está ficando pior e pior, né, irmãos? Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que mesmo assim o Senhor, Ele envia anjos na nossa casa para nos guardar. Mesmo essas terras que estão condenadas, né, irmãos? Mas o Senhor continua guardando a nossa casa. E por isso, irmão, Deus ainda não destruiu esse mundo, porque ainda existe um povo justo aqui nessa terra que está. Mas quando esse povo sair, aí virá a destruição. Irmãos, nós vemos aqui, irmãos, que Ló aqui, irmãos, representa
a igreja, né, irmãos? Nós representamos a igreja do Senhor. Verdade, meu Deus. Quando a igreja do Senhor sair da terra, aí Deus vai destruir este mundo, né, irmãos? Então, Aleluia. irmãos, Deus muitas vezes ele envia um anjo na nossa casa para nos livrar. A Bíblia nos diz aqui, irmãos, que quando os anjos, aqui, Ló teve um grande privilégio. Toda aquela cidade estava perturbada, dominada por demônios, mas mesmo assim os anjos do Senhor estavam lá na casa de Ló. Já pensou, irmãos? Mundo tudo corrompido e Deus ainda enviou 2 anjos na casa de Ló. E quantas vezes Deus tem mandado um anjo na nossa casa também, né, irmãos, para nos guardar? Às vezes o anjo chega na nossa casa e nos fala assim: meu servo, vai me glorificar na igreja. E às vezes nós não queremos ir, né, irmão? Quantas vezes o anjo do Senhor já falou com nós quando nós já estávamos no mundo e nós não queríamos sair do mundo? Mas como o nosso irmão Caio acabou de falar aqui há pouco, né, irmão? Nós estávamos mortos. E o morto não tem vida. Mas quando Jesus diz: Lázaro, sai para fora, ele ressuscita. Os mortos ressuscitam quando ouvem a voz de Cristo, né, irmão? E graças a Deus o Senhor nos tirou da sepultura e hoje nós estamos aqui na sua casa. Glória a Deus. Porque o anjo do Senhor nos visitou, irmãos. E muitas vezes, irmãos, aqui nós vemos que Ló, os anjos estavam apertando Ló, dizendo: toma tua mulher, teus filhos que estão contigo, para que não pereça nesta cidade injusta. Ló ouviu, né, irmãos? Ló ouviu. Quando os anjos falaram, os anjos às vezes falam: meu servo, pega a tua família, sai deste mundo, traz a tua família para a minha casa, né? Que nós somos responsáveis pela nossa família, né, irmãos? E o Senhor nos convida para nós sairmos das trevas e vir para a sua gloriosa luz. Mas muitas vezes, irmãos, nós demoramos. Ló, porém, demorava. E aqueles varões lhe pegaram pela mão de sua mulher, pela mão dos seus filhos, sendo o Senhor misericordioso para com eles, né, irmãos? E os puseram para fora daquela cidade. E os anjos falaram: olha, agora que nós conseguimos te tirar, nós vamos te tirar daqui, vocês não podem nem olhar mais para trás. Porque a ordem de Deus é para nós olhar para frente, né? É por isso que Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Muitas vezes nós não queremos, né, irmãos, olhar para frente, mas a ordem de Deus é que nós temos que olhar para frente, olhar para Jesus, né, irmãos? Aleluia. Nós vemos aqui, irmão, nós vemos aqui a oportunidade de sair de Sodoma. A figura de Ló representa a igreja. O Senhor fica esperando, dizendo: e aí, do céu? O Senhor fica esperando por nós, às vezes, irmãos. Às vezes nós demoramos tanto para tomar uma decisão de servir a Deus, de mudar de vida, né, irmãos? O Senhor, quantas vezes Deus chama nós para oração e nós ficamos demorando com preguiça, aquele som pesado, né, irmãos? E o Senhor nos chama: levanta de madrugada para buscar a minha presença. E nós, como Ló, agora não, deixa para outro dia, né? Meu servo, você precisa fazer um conserto, porque cada dia mais o mundo está se corrompendo e você precisa de estar na minha presença. E às vezes nós estamos como Ló. Ló representa a igreja quando está dormindo espiritualmente, né, irmãos? No sono da indolência. É por isso que Jesus disse: desperta do que dorme e Cristo te esclarecerá, né, irmãos? Nós temos que nos despertar, porque Deus, ele tem pressa de ver nós na sua presença. Deus, ele tem pressa, irmãos, de ver nós andando com Ele, buscando a sua face, né, irmãos? E ali aqueles anjos eles estavam praticamente forçando a Ló. Aí a gente pode pensar assim: não, mas Deus não força a gente a fazer nada. Irmãos, Deus quer que a gente se apresse para servir a Ele, né, irmãos? Se os irmãos pegar as Bíblias, os irmãos abrirem no livro de Hebreus capítulo 12, o Senhor fala lá, através de Paulo, né, irmãos, para os Hebreus, dizendo: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Então, irmão, Deus tem pressa, né, irmãos? Deus não quer que nós nos embaraçamos com nada neste mundo. O mundo às vezes nos embaraça, né, irmãos? Irmão, já viu quando a pessoa pega uma linha e começa a descarregar a linha e a linha se embola tudo?
dá um trabalho danado depois para desenrolar aquela linha. Mesmo assim, irmãos, o mundo faz com que muitas pessoas às vezes se embaraçam com este mundo e depois o nó fica tão grande que tem que quebrar a linha, né, irmãos? Por que quebrou a linha? A vida, aí a pessoa fala assim: eita, meu Deus, a minha vida no mundo foi tão embaraçada, eu perdi tanto tempo, e esse tempo que eu perdi foi só embaraço. Se eu estivesse na presença de Deus, seria tão melhor para mim, né, irmãos? E a vida do cristão, irmãos, ele não pode se embaraçar com nada neste mundo. Porque nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunha. Que testemunha é essa? Os milagres que nós temos contemplado, as maravilhas, o que Deus fez com o povo de Israel ali no Egito, né, irmãos? E ali, irmão, Deus tirou ali com um grande, com um forte, né, irmãos? Livrou o povo de Israel. E da mesma forma nós estávamos no Egito, irmão, e nós fomos libertos do rei Faraó. O príncipe que governava esse mundo, irmãos, nos escravizava. Nós éramos prisioneiros, né, irmãos? Mas graças a Deus o Senhor nos livrou. Então, irmãos, a figura de Ló representa a igreja. O Senhor fica esperando e dizendo: e aí? Você vai ou não vai? Desenrola, meu servo. Será que você vai continuar nessa mesma vida? Será que você não vai mudar de atitude, meu servo? Eu estou te dando uma oportunidade para tu sair dessa vida. Desenrola, meu servo. Vem para a minha presença. Porque Deus, Ele quer nos levar para um lugar alto, né, irmãos? Quando Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra, Deus queria levar eles para um lugar alto, irmãos. Às vezes nós estamos num lugar tão baixo, tão distante de Deus, e Deus querendo nos desenrolar deste mundo e nos levar para a sua gloriosa luz, né, irmãos? Para coisas mais melhores em nossa vida, né, irmãos? E aqui nós vemos, irmãos, que a ordem de Deus, que o Senhor disse, era que eles não podiam olhar para trás, né, irmãos? Quando eles saíram ali de Sodoma e Gomorra, eles não podiam, o Senhor falou para eles não olharem mais para trás. E a Bíblia nos diz, irmãos, que a mulher de Ló, ela não obedeceu a voz de Deus, dos anjos de Deus, né, irmãos? E quando ela olhou para trás, ela foi transformada numa estátua de sal. Porque ela desobedeceu a Deus. O que significa isso, irmãos? É que Deus queria que eles saíssem realmente de Sodoma. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. O mal, às vezes, irmãos, que nós queremos, nós saímos do mundo, mas o mundo ainda não saiu de dentro de nós. Mas o Senhor queria que a mulher de Ló, ela saísse totalmente do mundo e não olhasse para trás. O olhar para trás significa deixar tudo que não agrada a Deus, né, irmão? Deixar o velho homem. Como diz a Bíblia, quem agora está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se torna novo, né, irmão? Como diz o apóstolo São Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, nós não devemos olhar para trás. O olhar para trás é o que nos deixa cair, né, irmãos? Olhar para trás, muitas vezes, é por isso que Jesus disse aqui, onde nós estávamos lendo, né, irmãos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, o que Jesus está dizendo, que nós temos que ter isso na nossa mente. Nós nunca podemos esquecer do que aconteceu com a mulher de Ló. Ela olhou para trás. E na hora que ela olhou para trás, ela pereceu, né, irmãos? Mas se nós estivermos olhando para Jesus, irmãos, nós vamos conseguir chegar naquela cidade que o Senhor preparou, a nova Jerusalém, né? Uma cidade santa, preparada para o Senhor, para aqueles que negaram este mundo, porque Jesus disse: aquele que perder sua vida, salvará, mas aquele que quiser ganhar sua vida com os prazeres deste mundo, perderá, né, irmãos? Irmãos, eu fico meditando um ditado. Uma vez eu fui no interior, aí meus primos são todos do interior de São Paulo, né, irmãos? Eles lá têm o costume de falar assim, quando tem uma briga, aí eles falam assim: abre mão disso aí, rapaz. Tu vai ficar nessa questão com esse cara, abre mão. Eu pensei assim: o que será que significa? Que sentido tem essa palavra abre mão, né? Aí eu fui ver o significado dessa palavra, irmãos, que o pessoal lá no interior, os caçadores, eles caçam macaco, né? Aí eles pegam uma cambuca, ou se não um coco, e furam um buraquinho bem pequenininho. Aí eles colocam uma banana dentro da cambuca, dentro do corpo ou dentro da cambuca, só cabe a mão do macaco aberto. Aí quando eles colocam
eles colocam uma armadilha e a armadilha fica presa no chão. Aí ele coloca a banana e a isca, né? Aí o macaco vai tudo alegre, o macaco vê a banana, aí o macaco mete a mão dentro da cambuca e quando ele pega a banana ele fecha a mão. Aí quando ele fecha a mão, o caçador vem. Aí o macaco, em vez de abrir a mão e soltar a banana, ele fica com a mão presa dentro da cambuca. E o caçador vai lá e pega o macaco. Às vezes pega para matar, para comer, né? E às vezes pega para vender. E aquele macaco se torna uma presa fácil, porque ele não abriu a mão. E o significado dessa palavra, abre mão do pecado. Glória a Deus. Abre mão daquela pessoa que você não perdoa, né, irmãos? Que te fez um mal. Eu não perdoo aquela pessoa, não suporto ele. Mas para você entrar no céu, você tem que perdoar, você tem que abrir mão daquela pessoa, né, irmãos? Abre mão da vaidade, né, irmãos? Aquilo que Deus não se agrada, que você faz, que você sente que não é do agrado de Deus, mas você não tem força. Abre mão disso, que você vai conseguir vencer. Você vai escapar da armadilha do passarinheiro. É por isso que Davi disse assim no Salmo 91: o Senhor te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Porque o Senhor vai te livrar? Porque você abriu a mão para Deus, abriu a mão para perdoar o teu irmão, abriu a mão do pecado, né, irmãos? E a mulher de Ló, ela não fez, ela preferiu ficar segurando os manjares. Ela sentiu saudade dos manjares do mundo, né, irmãos? E não teve coragem de abrir mão do pecado. Mas a partir do momento que a pessoa abrir a mão, Deus está com as duas mãos estendidas. Por isso que a Bíblia nos diz, irmãos, lá em Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem os ouvidos do Senhor também eles estão agarrados para que não possam salvar. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, as vossas transgressões fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, a divisão é nós abrir mão, né, irmãos? Quando nós abrimos mão do mundo que não agrada a Deus, aí o Senhor está com as mãos estendidas. Glória a Deus. Para que Ló não perecesse, ele teve que abrir mão da cidade de Sodoma e Gomorra. Muitas vezes Deus nos chama para abrirmos mão de coisas que nos prendem, né, irmãos? Muitas vezes as pessoas ficam com a mão fechada, né, irmãos? Os irmãos já viram aquele ditado que diz assim, as pessoas falam assim, aquele cara é mão de vaca, né, irmãos? Então ele fala, aquele ali não abre a mão para nada, né? Não tem gente que é assim, irmão, tem gente que é tão ruim que ele não tem coragem de dar uma esmola para o pobre, né, irmão? As pessoas chamam de mão de vaca. Mas o servo de Deus, irmãos, ele abre a mão para Deus, ele abre a mão para o pobre, abre a mão para o necessitado, né, irmão? E as mãos de Deus estão sobre ele, guardando ele, né, irmão? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quantas vezes nós não sentimos Deus chamando nós, né, irmão? Para nós abrir mão de coisas que não agradam a Deus. O Espírito Santo mesmo toca no coração da gente, né, irmão? Não vale a pena, meu céu, você continuar nessa vida. Mas às vezes, como a nossa irmã está dizendo, a nossa carne é fraca, né, irmãos? O nosso maior inimigo, irmãos, a gente fala assim, é o diabo. O diabo é nosso inimigo, mas o maior inimigo nosso é a nossa carne. Porque a nossa carne, ela ama as coisas que não agradam a Deus. Ela ama o mundo, né, irmãos? Não adianta, ela ama o mundo. Mas o Espírito Santo ele vai nos moderando cada vez que nós vamos nos humilhando na presença do Senhor. É difícil, mas não é impossível, né, irmãos? Foi por isso que a mulher de Ló, ela não conseguiu renunciar, porque o coração dela ainda não estava convertido mesmo a Cristo, né, irmãos, ao Senhor. E ela não conseguiu abandonar. A saudade era muito grande, né, irmãos? E, irmãos, porque ser crente, quando a pessoa aceita Jesus, é coisa maravilhosa. Uma certa ocasião, eu vi uma mulher contando um testemunho que ela trabalhava de engenheira numa firma muito grande. E ela era muito querida por todo mundo lá na firma. Por quê? Ela fazia a vontade de todo mundo. Quando tinha festa, ela estava de frente nas festas. Quando tinha negócio de baile, ela estava na frente dos bailes, né, para as boates. Toda bebida ela comprava. Aí ela aceitou Jesus. De coração, aceitou Jesus, Deus fez uma, entrou na vida dela e ela abandonou, ela abriu mão de tudo que não agradava mais a Deus e ela passou a ser uma serva de Deus. Aí ela não participava mais daquelas festas, ela não bebia mais, ela não participava daquelas coisas que o mundo gostava. E aí
ela começou a passar uma luta tão grande na firma, todo mundo com raiva dela, todo mundo xingando ela. Às vezes ela entrava no trabalho, parecia que ela estava se sentindo no inferno. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que o Ló, ele se sentia amargurado, afligido por causa do pecado. E o pecado, irmãos, ele aflige o crente que serve a Deus. O mundo não nos aceita. Quando você aceita Jesus de coração, você vai ser rejeitado pelos seus amigos. Às vezes o irmão gostava de uma bola, de xingar palavrão no jogo, daquela bagunça. O irmão não vai mais fazer isso, seus amigos já vão começar a se afastar, né? No trabalho, você não é mais querido como você era antes, né? Porque você sentava na roda dos escarnecedores, você xingava, né? Fumava, você não fuma mais, então você não se assenta mais, então agora você não é mais querido, porque você está abrindo mão do pecado, mas você está sendo chamado para sair da Sodoma e entrar na Nova Jerusalém, né, a cidade que Deus tem preparado para nós. Então, irmãos, o deixar Sodoma é deixar o mundo, deixar tudo que não agrada a Deus. E muitas vezes a nossa natureza carnal, ela luta, né, irmãos? Ela luta contra isso. Eu vou deixar aquela minha vida, eu gostava muito daquela vida, né, irmão? Eu gostava muito, mas é como a Bíblia diz, quando o meu eu e o meu orgulho, né, irmãos, descer comigo e se humilhar, então eu subirei nas águas, né, irmãos, do rio. Eu serei purificado como Naamã, né, irmãos? Naamã só foi purificado quando ele desceu. E para a pessoa descer é difícil, irmãos, mas não é impossível. Se você colocar a sua vida no altar de Deus, o Senhor é poderoso para nos transformar, né, irmãos? Quando eu falo isso, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que era como uma espada de dois gumes. Aí tem pessoas que dizem que ela corta para lá, corta para cá. Mas ela corta para lá e corta para cá também, para mim também, né, irmãos? Eu também tenho que mudar, eu tenho que descer para que eu possa crescer na presença de Deus. Né, irmãos? Então, irmão, nós vemos aqui que Deus, ele deu um grande livramento para Ló e para a sua família, menos para a sua esposa, né, irmãos? Mas o Senhor continua dando livramento para nós também nos dias de hoje, irmãos. Verdade, meu. Breve o Senhor virá, e bem-aventurado aquele que estiver na presença de Deus. É por isso que Jesus, na sua palavra, irmãos, quando ele ora pelos discípulos, por nós, né, irmãos, ele fala assim: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Né, porque Jesus sabia que nós íamos viver nesse mundo, e esse mundo é mau, né, irmãos? Esse mundo é cruel. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Então ele nos aflige, né, irmãos? A igreja do Senhor, ela é rejeitada. A igreja do Senhor, ela é perseguida, mas ela é guardada pelos anjos. É por isso que nós estamos na presença de Deus, porque a nossa força, ela não vem de nós, é o Senhor que nos renova, é o Espírito Santo que nos consola, né, irmãos? Porque, irmãos, o orgulho é uma coisa terrível no homem. O Naamã, quando o profeta falou que ele tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele falou assim: no Rio Jordão, o rio mais sujo que tem tanto lugar. Por que, irmãos, o Rio Jordão era um rio? É porque Deus deu uma coisa pequena, irmãos. Israel era uma cidadezinha pequenininha. Israel se tornou Israel através de Abraão. Olha, irmãos, era um povo pequeno, mas era um povo abençoado, um povo escolhido. Quando Deus escolhe, irmãos, pode ser pequeno como for, mas é abençoado, aleluia. Pode ter o lugar melhor do mundo, mas o melhor é aquele que é abençoado por Deus, pequenininho, mas está na bênção de Deus. O Rio Jordão era o rio mais sujo, o rio mais pequeno, tinha praias, cita até praias bonitas, né, irmãos? Mas a bênção estava no Rio Jordão. A bênção às vezes está num lugar pequeno, irmãos. Às vezes a gente quer procurar um lugar grande, né, irmãos? Mas Deus quer te abençoar num lugar pequeno. Deus, através das pequenas coisas, era bem pequenininho diante dos outros reinos que existiam, né, irmãos? Mas Deus escolheu abençoar Israel. E Deus escolheu abençoar você, irmãos, que está aqui nessa noite. Se você está aqui, é um privilégio. Você não está aqui em vão. Foi o anjo, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe até aqui para você ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui, foi porque alguma pessoa um dia ungida, um anjo de Deus,
pelo Espírito Santo, Deus tocou e a palavra de Deus veio no coração da irmã, do irmão, e nós ouvimos a palavra de Deus. E o anjo do Senhor nos tem sustentado, porque a própria palavra do Senhor, ela diz no livro de Hebreus, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você ouviu. Abraão ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Mas Abraão ainda foi teimoso, irmão, que os anjos tiveram que pegar ele. Abraão logo foi teimoso. Os anjos tiveram que pegar ele pela mão, ele e a família dele. E quantas vezes o Senhor Deus não tem que pegar nós pela mão? Às vezes nós com preguiça, mas o Senhor vai lá e pega e traz, você tem que estar na minha presença, meu servo. Porque Deus, Ele tem um plano, irmãos, na nossa vida. E quando Deus tem um plano, Deus quer fazer maravilhas, basta nós lugar, né, irmãos? E Deus não quer levar nós para lugar baixo, não, irmãos. Deus quer levar nós para lugar alto. Deus quer resplandecer a sua luz em nossa vida, né, irmãos? Por isso que Jesus disse: levanta-te e resplandece, e Cristo te esclarecerá, né, irmãos? Deus não quer a igreja dele dormindo, deitada, né, irmãos? Os irmãos já viram que toda vez que na Bíblia, quando Deus chama o profeta, Deus fala: levanta. Às vezes o profeta não aguenta levantar devido à presença, o profeta cai. Aí a Bíblia diz: então entrou em mim o Espírito do Senhor e me pôs em pé e eu vi. Então é o Espírito Santo Deus que nos levanta e nos coloca de pé diante da sua presença. Basta nós nos posicionar, né? Quando nós se posiciona, o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, né, irmãos? Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade que o Espírito de Deus continue falando cada vez mais no nosso coração e que nós possamos largar tudo que não agrada a Deus. Aí o cara fala assim, aí muitas vezes tem aquele hino que fala assim: se meu pai não vai, não me pede eu ir. Se o meu amigo não vai, ele não me pede. O importante é que eu quero ir. Se você não, se minha mãe, meu irmão não quer ir, o importante, irmãos, é que Deus é contigo. Continua nessa tua caminhada. Não desista, né, irmãos? Porque a nossa vitória não está no começo, não está no meio, mas a nossa vitória está no final. O final é melhor que tudo, né, irmãos? Então, por isso que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este herdará a coroa da vida eterna. Então, o melhor é no fim, né, irmãos? Então, nós temos que perseverar até o fim. A luta vem, o chicote vai estralar, que às vezes o chicote começa a estralar e começa a doer. O cara começa a: ai meu Deus, eu não estou aguentando, né, irmãos? Mas não pode desanimar, não, irmãos. Enquanto mais o chicote estralava, mais os discípulos glorificavam a Deus. Quanto mais a perseguição vinha, mais eles dobravam o joelho e buscavam ao Senhor, né, irmãos? E é isso que Deus quer de nós, irmãos, que nós sejamos fervorosos no Espírito Santo. Aleluia. Não olhando para a direita nem para a esquerda, mas olhando para Jesus. Glória a Deus, Pedro, irmãos, ele até que ele foi audacioso, né? A tempestade lá no mar, aquela tempestade tremenda. E os discípulos tudo ali com medo, pensando que era um fantasma. Mas Jesus: sou eu, não temas. Aí Pedro falou assim: se és tu, Senhor, me ordena que eu vá também aí. Ele foi corajoso. Ninguém teve coragem como Pedro, né? A gente fala mal de Pedro, mas Pedro foi muito corajoso, audacioso. Ele falou: Senhor, se és tu, então ordena que eu vá. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro começou, desceu do barco e o único homem depois de Jesus foi Pedro que andou sobre as águas, né, irmão? Aleluia. Não lembra nenhum, né, irmão? Pedro pegou e começou a andar. Mas quando Pedro começou a olhar para o vento, ele deixou de olhar para Jesus e ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele começou a ficar desesperado, porque ele pensou que ia morrer, mas a mão de Jesus estava perto dele. Pedro, homem de Deus na fé, levanta, e ele veio andando de novo sobre o barco. Então, irmãos, qual é o segredo? Devemos olhar para Cristo e não para o mar. Olhar para Cristo, não para o vento, não para as ondas, não como a mulher de Ló que olhou para trás, mas olhar para frente, cabeça erguida, né, irmão? Não tem um ditado aí que a gente tem que andar com a cabeça erguida? É isso que Deus quer do crente, andar com a cabeça erguida, olhando para Jesus, dizendo não para o pecado, dizendo não para a vaidade, dizendo não para o orgulho, dizendo não para quando você não perdoando o seu próximo, né, irmãos? E olhando para o Senhor, dizendo não para tudo que não agrada a Deus, você sempre vai estar com a cabeça erguida. Aleluia. Mas quando nós começamos a fazer coisas que não agrada a Deus, a cabeça baixa, né, irmão? Verdade, meu Deus. A cabeça baixa, não tem coragem de olhar para o céu, porque nós vemos que Deus é tão reto que
que nós nos envergonhamos. Quando o crente pega, irmãos, ele fica cabisbaixo. Ele fala, então, eu não vou para a igreja não. Ele fica triste, né? Mas, irmão, olha para Jesus, joga essa tristeza para o lado. Aleluia. Se nós pecarmos, nós temos um advogado justo e fiel, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, poderoso para nos perdoar de todo o pecado, né, irmãos? Aleluia. Aleluia. É como certa ocasião o irmão estava pregando aqui, bola para frente, né, irmãos? Vamos continuar, não vamos desanimar, não. Por causa do pecado, maior é Cristo para nos purificar, né, irmãos? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aí nós vamos vencer os obstáculos, nós vamos vencer a tempestade, né, irmãos? Porque a nossa casa está fundada na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo, né, irmãos? E que o Espírito Santo de Deus continue a falar no coração dos irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos